a educação de nossos filhos. Que os nossos filhos possam ser filhos do amor, filhos da paz e filhos de muita compreensão. Hoje o abraço é à distância, mas já já estaremos de novo naquela melança, daqueles beijos, daqueles afagos, daquela coisa boa, entendeu? Esse é o meu recado do dia de hoje. E que amanhã a gente possa refletir sobre a importância desse estar perto. Porque hoje precisamos ficar tão longe para que a gente possa mais tarde estar perto. E qual é a reflexão que a gente faz? É bom essa distância? Talvez tenha um objetivo, um significado, que seja a saudade. E Louro está aqui confirmando o tempo todo. É. Aí é meu filho de pena, entendeu? Eu tenho filho de pelo, filho de pena, né? Filho de pemba. Tenho filho de tudo. E tenho filho do coração e filho da barriga. E tem um coração grande, é assim mesmo. Tem vários filhos, né? Cada vez mais a gente precisa amar. A música já diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, vamos amar de verdade, porque a gente não sabe, né? E se a gente parar para pensar, né? Não vai conseguir entender, porque o amor não tem explicação. O que é o amor? É um sentimento que a gente não consegue traduzir por palavras. Então, gente, já podemos começar? Acho que sim, mas estou até gravando. Pronto. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje nós teremos um estudo um pouquinho diferente, porque iremos falar sobre orixás, as linhas e as falanges. Eu acredito que hoje não vai dar tempo de falarmos sobre tudo. Então, falanges, eu acredito que ficarão para outro dia. Mas hoje nós temos um extenso conteúdo para ser dado sobre orixás. Então, vamos ter, assim, paciência, porque algumas pessoas poderão ter dificuldade de compreensão, tá? Então, assim, orixá é vibração, é energia, é magneto, é força vibratória que atua mais fortemente em certos ambientes da natureza. Orixá nunca foi pessoa, nunca viveu na Terra, não encarnou. Isso é forte, né? Muito forte. Eu acho até que eu vou repetir, tá? Então, orixá é vibração, é energia, é magneto, é força vibratória que atua mais fortemente em certos ambientes da natureza. Orixá nunca foi pessoa, nunca viveu na Terra, não encarnou. Então, aqui eu estou falando sobre orixá. Eu não estou falando sobre entidades. Eu não estou falando sobre falanges. Eu estou falando precisamente sobre orixá. E aí vem aquela coisa. Mas e Ogum, que no sincretismo é São Jorge? Justamente, você foi em cima. No sincretismo. E a gente vai precisar depois ter uma aula sobre sincretismo religioso, que vai muito mais além do que a gente imagina, tá? A gente só vê sincretismo em catolicismo e religião de matriz africana, mas não é bem isso. Existe sincretismo em todas as religiões, tá? E aí nós iremos ver com mais... Louro, por favor, papagaio. Então, assim, nós precisamos ter em mente que orixá é orixá. E santo de igreja católica é santo. O que há dentro do sincretismo é para facilitar a nossa compreensão. Então, Oxalá é Oxalá, Nosso Senhor Jesus Cristo é Nosso Senhor Jesus Cristo, tá?
Aí a gente vem em Ançã. Santa Bárbara é Mãe, Santa Bárbara. Oi? Malu levantou a mão. Quer falar, Malu? Diga, Malu. Malu? Acho que desistiu, ué. Pronto. Então, assim, vamos ter essa consciência de que a gente vê a energia, a vibração do orixá em certos ambientes da natureza. E aí a gente entende que quando eu falo em bambuzal, eu sinto a presença maior do orixá Yansan. Quando eu estou na estrada viajando, eu tenho ali a presença maior de Ogum, porque é caminho, tá? Quando eu sinto aquela questão na pedreira de justiça, eu estou sentindo a energia de Xangô e por aí vai. Então, essa força vibratória que atua mais fortemente em ambientes da natureza se chama orixá e nunca foi pessoa. Então, Yansan nunca foi pessoa. Ogum nunca foi pessoa porque nunca encarnou na Terra. É força, é energia, tá? Mãe? Sim. Tati está perguntando, São Jorge seria um arquétipo de Ogum? Ser humano que materializou na Terra a vibração de orixá? Sim, sim, sim. Isso mesmo. Então, é muito importante a gente ter aquela compreensão de que orixá é orixá e santo é santo. Mas a gente, quando liga, acaba fortalecendo, na minha visão. Tem pessoas que não entendem assim. Mas eu compreendo que nesse momento que a gente faz essa ligação do sincretismo, me ajuda bastante. Porque, por exemplo, quando eu fico falando, ô minha mãe Oxum, tenha misericórdia de cada um de nós. E aí eu me reporto a Nossa Senhora Aparecida, né? Ou Nossa Senhora da Conceição, eu acabo fortalecendo. Aí já entra outros elementos, né? Por causa de Nossa Senhora, eu já lembro do terço, eu já vou fazendo relações. E isso acaba aumentando a minha fé, a minha compreensão a respeito daquilo que eu tanto peço. Eu vou pedir licença um minutinho, só para botar Lourinho lá na cozinha, porque Lourinho está aqui conversando bastante, tá? É rápido, é rapidíssimo. Lourinho sobrou. Lourinho foi confiscado. Lourinho sobrou. Está conversando demais. Tudo que eu falo, ele repete. Tomou bronca. Então, vai ficar confinado agora. Tá, ele foi para o quarto conversar com o pai. Foi de castigo. Foi conversar com o papai, porque papai Dom Jorge está lá com ele, tá? Então, até esse ponto aí, eu acredito que todo mundo já compreendeu, né? Então, nós vamos falar de orixá, um slide antes, isso. Então, orixás, qual o significado da palavra orixá? Orixá está dividido em duas sílabas, dois termos que ori é cabeça. E aí eu botei uma figura de um homem mostrando a sua cabeça. Bem no meio é o ori, que a gente tanto já falou aqui sobre a moleira, né? Falamos também sobre o chakra coronário. Então, bem no chakra coronário, bem no meio, é o nosso ori. E chá significa rei. Então, cada pessoa tem um rei na cabeça. Então, quem é o meu rei na cabeça? É Xangô. Quem é o seu rei? É isso que a gente precisa entender, que orixá tem esse significado. Ori, cabeça, chá, rei. Então, o rei da cabeça é um orixá. Malu colocou aqui, mãe, que ela leu que mulheres guerreiras como Santa Bárbara, Joana Angélica, Anita Garibaldi
tinha no seu ori, regido por orixá Yansan. Eu também já vi. Inclusive, em alguns estudos fazem um sincretismo de Yansan também com Joana d'Arc, né? Legal. Isso é bom, a gente facilita para a gente, né? Até certo ponto, mas a gente precisa entender, precisa compreender a diferença de que orixá é orixá e santo é santo. Vamos passar agora para Oxalá, que é o primeiro orixá, tá? Vamos lá. Então, aqui, eu coloquei que Oxalá é o orixá maior na Umbanda. E dessa vibração suprema se originam todas as outras. Porque, assim, é de Oxalá, que é o orixá maior, que vem as outras energias. Tá? Direciona as outras energias. Então, todos nós somos seus filhos. Todos nós somos filhos de Oxalá. Por isso que na Umbanda não dizemos que fulano, qual é seu orixá? É Oxalá. Não damos Oxalá para a cabeça, para o ori de pessoas específicas. Porque todos nós somos filhos de Oxalá, tá? Ele é o principal rei da nossa cabeça, do nosso ori, tá? Lore está perguntando, o orixá, que é o rei da cabeça, é um dos pais que sai no nosso jogo que a senhora tira? É isso? Sim, isso mesmo. Cada pessoa tem o seu orixá, que é visto no jogo de búzios. E esse orixá é o rei da cabeça, é o dono da cabeça, tá? Então, no sincretismo, Oxalá é nosso Senhor Jesus Cristo. No sincretismo, mas ele é Oxalá, um orixá, o maior orixá na Umbanda, tá? E aí a gente pode ver assim, aonde é que a gente encontra essa energia de Oxalá mais forte? Nas praias desertas, nas colinas descampadas, é onde a gente encontra essa energia, tá? A libação. Eu quero acender uma vela para Oxalá. Que cor é essa vela? Branca. E aí eu posso colocar um copo com uma libação do lado. Que libação eu posso colocar para Oxalá? Mel. Mel é um elemento que ele é praticamente eterno. Mel não estraga. O mel verdadeiro, ele conserva para sempre. Tanto que no Egito, em tumbas que foram abertas, que foram encontradas potes de mel intacto, tá? Conservado. Então, como ele é um orixá maior, a nossa oferenda de libação para ele é o mel, tá? Quais são as ervas que a gente pode utilizar para Oxalá? Tapete de Oxalá, a gente pode folha da costa, que é conhecida também como saião. São folhas que contêm muito líquido, tá? Aquelas folhas grossas. As flores são os lírios brancos que são oferecidos ao Oxalá, ou qualquer outra flor branca, mas a flor específica para Oxalá é o lírio. Por isso que nas imantações, eu coloco na imantação dele o lírio. Eu sempre compro o lírio branco para colocar, tá? A essência. Qual é a essência que tem relação com Oxalá? Aloés. Não é aloe vera, não. Aloés. Aloés, almíscar, lírio e lótus. São essas 4 essências que são próprias e específicas de Oxalá, tá? Qual é a cor? É o branco.
é um orixá de branco, é o maior orixá na Umbanda, tá? Quais são as pedras, os cristais que a gente diz que pertencem ao Oxalá? É o diamante, olha, diamante, e o cristal branco, o quartzo branco. São pedras específicas para Oxalá. O metal é a platina, podendo ser também o ouro branco. O ouro branco, que a gente chama de quê? De prata. Ele é específico de Oxalá. Qual é o dia da semana dedicado a Oxalá? É o domingo, porque diz que domingo é o dia do Senhor. Então, domingo é o dia dedicado a Oxalá. Aí alguém pode dizer, mas na Umbanda não é sexta-feira? Também pode ser sexta, mas o domingo também é um dia dedicado a Oxalá, certo? Dia da lua. Então, Oxalá pode ser clamado em todas as luas. Ele está presente. E qual é a parte do corpo que é afetado na hora da incorporação? Todas as áreas do corpo. Então, esses são os ensinamentos que eu tenho para passar hoje, específicos sobre Oxalá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre Oxalá? Michele, a senhora orienta a não defumar ou limita alguns trabalhos na sexta. O mesmo se aplicaria Isso ao mesmo. domingo? Seria o ideal. Mas, assim, algumas vezes eu digo, gente, se puder fazer outro dia, é melhor fazer em outro dia do que no dia de Oxalá. Por quê? Porque o trabalho que deve ser feito no dia de Oxalá é o dia de reflexão, é o dia de mentalização, né? Que algumas pessoas separam um dia da semana, como tem religiões que separam o sábado. Sábado é o dia do Senhor. Para a gente, Oxalá pode ser na sexta, pode ser no domingo. E aí a gente limita, não vamos defumar hoje, não vamos limpar a casa hoje, porque é o dia de Oxalá. Então é melhor limpar na quinta ou no dia seguinte, mas deixar a sexta-feira como dia dedicado ao Oxalá. É nesse sentido. E o domingo não também? É que seja, ou no domingo, porque não é que seja pecado, que o próprio Jesus disse, se um boi cair no atoleiro, você vai deixar o seu boi morrer ou você vai tirar? Então, se você pode tirar o boi do atoleiro, você pode também ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Então, o trabalho ele não é proibido, é uma escolha nossa reservar um dia em homenagem àquele orixá. Sil está perguntando, no caso do banho de Oxalá, pode-se tomar de cabeça aos pés? Pode-se tomar da cabeça aos pés. Sasha está perguntando, podemos oferecer o milho branco para Oxalá e a água do cozimento como libação? Com certeza, a água do milho branco é excelente libação para Oxalá. Nesse caso, a gente não coloca o cravo, é a água do milho branco pura, é uma libação. Já está perguntando, como assim incorporação, mãe? Como assim? Incorporação do Oxalá, eu acho. Existe a incorporação de Oxalá, assim como de todos os outros guias. Mas é uma incorporação difícil, porque ele é o maior orixá na Umbanda. Então, é necessário a pessoa estar com o coração puro, cheio de amor. Já é difícil para outras vibrações a gente conseguir incorporar. E imagine a vibração de um orixá que é o maior, né? O contato de cima para baixo, para nos encontrar, deve ser assim muito complicado, né? Porque nós somos realmente cheios de coisas erradas, né? A gente tem muita maldade, a gente tem muito pensamento ruim. Então, esse contato com Oxalá é difícil,
Por isso que a gente vê poucas incorporações. Mas pode acontecer de se incorporar Oxalá. Jamaica levantou a mão, pode falar, irmão. Ô mãe, na Umbanda existe só um Oxalá ou tem Oxalufã e Oxaguian? Aí já é o desdobramento da energia. Existe sim, Oxalufã e Oxaguian. No entanto, como Omolu e Obaluaê, que é o velho e o novo, né? Então, existe sim esse desdobramento. Deia está perguntando, na Umbanda tem a possibilidade de um médium ser só filho de Oxalá, pai, como no Candomblé? Não. Na Umbanda, todos nós somos filhos de Oxalá. Você ia falar, Jamaica? Acho que eu interrompi você. Já falei, já, valeu. Nada. Lore, mãe, a gente pode colocar libação, água de milho branco ou mel e a vela em casa? Pode sim, não tem problema algum. Só não vai deixar muito tempo para não estragar. No máximo de um dia para o outro. Shirley está perguntando o que é libação. Vera também quer saber o que é libação. O que é libação? É como se fosse, digamos, um agrado para aquela energia absorver e se fazer mais presente. Então, assim, é como um imã atrativo. Para que serve um imã? Para atrair a energia. Então, através da libação, a gente atrai a energia daquele orixá. Sil está perguntando, essa água de cozimento podemos usar também no banho com alfazema e mais uma erva? A água do milho branco ela deve ser usada apenas com alfazema para o banho. Só quando tem limpeza de corpo que se acrescenta o cravo. Nossa, sem mais, acabou aqui. Pronto? Não, Ivana. A prima de Leone, lá do Rio de Janeiro, está perguntando algo. Se a limpeza de casa é referente à limpeza geral ou limpeza espiritual? A limpeza espiritual. Beleza. Posso passar, mãe? Pode. Pronto. O segundo orixá que vamos estudar é Ogum. Então, no sincretismo, é São Jorge, orixá vencedor de demandas e que abre caminhos, tá? Quais são as ervas mais conhecidas de Ogum? Vence tudo, vence demanda, abre caminho, espada de Ogum. Quais são as cores do orixá? Para a gente, na Umbanda, é o vermelho e branco. Quais são as flores? Cravos vermelhos. Os cravos vermelhos são as ervas, as flores, aliás, específicas do orixá Ogum. E as pedras ou cristais? Rubi, granada, tá? E a libação? A libação é o sumo de espada de Ogum. É que é colocado como libação, tá? Eu vou ver mais aqui o que é que eu acrescento. O habitat natural, né, de Ogum é mata fechada baixa. Então, uma mata fechada baixa é o habitat natural dele, ou as estradas, os caminhos. Tá? A libação, que eu falei aí, sumo de espada de Ogum, também pode ser cerveja branca, cevada em infusão, ou o sumo da espada também. Quais são as flores? Os cravos brancos e vermelhos, rajadinhos, né? Pode ser também palmas vermelhas e brancas, ou uma flor conhecida como crista de galo. Quais são as essências para Ogum? Violeta ou açafrão. Essas duas essências podem ser usadas na vibração para Ogum, tá? Qual é a cor? A cor é o vermelho e o branco. E quais são as pedras? Rubi, granada, pode ser hematita também, é aquela que parece ferro,
pertence a Ogum. Alguém perguntou como se faz essa libação da espada de Ogum. Então, assim, pode-se ralar a espada de Ogum e colocar aquele bagaçozinho com água num copo. Pode ser feito dessa forma. E por quanto tempo pode deixar essa libação, mãe? Michelle está perguntando. No máximo 24 horas. Malu quer saber se pode ser rodovias de ferro também. Sim, estrada de ferro é um caminho próprio de Ogum. E qual é o dia da semana que pertence a Ogum? Terça-feira. E o dia da lua? Quarta da lua cheia. O quarto dia da lua cheia é de Ogum. Sil levantou a mão, pode falar, Sil. Desistiu. A minha Pode falar. pergunta ainda era para Oxalá. Pode fazer. Ainda é Oxalá. Pode falar, Sil. O Oxalufã, segundo os estudos que eu estou... Tá ouvindo? Estou sim, pode falar. Estou ouvindo. Tá dando para ouvir? Está. Estou ouvindo. Oxalufã, segundo os estudos que eu estava fazendo aqui, Oxalufã, esse nome seria dado, no caso de Oxalá, em uma fase mais velha. E Oxalufã quer dizer homem que gosta de comer inhame pisado, alguma coisa assim, que ele gosta muito do inhame, mas ele pisadinho. Aí de tanto ele comer esse inhame pisado, aí colocaram Oxalufã. Isso é certo? Isso está correto? Eu nunca vi essa escritura. Eu nunca vi, tá? Eu sei que tem o Oxalufã e o Oxaguiã, que são os dois, o novo e o velho. Mas não nada relacionado à comida, tá? O que na Umbanda a gente acrescenta para Oxalá, tanto faz Oxalufã ou Oxaguiã, é o milho branco. Já o inhame é de Ogum. Pronto, Vera está perguntando, Laura está perguntando, mãe, essas essências podem ser utilizadas nos chakras? E o quebra-feitiço é erva de Ogum? Sim, também. E pode ser usado nos chakras? Pode ser. Ok, mãe. Pode passar? Só um momento. Ogum também a gente pode ver aqui, né? A saúde, né? Que as pessoas que são filhas de Ogum, elas são afetadas no coração, tá? E nas glândulas endócrinas. A maioria das pessoas que têm Ogum na sua coroa, elas são afetadas com esse tipo de doença, né? O problema de saúde que mais afeta. Não significa que só tem problema de coração e de glândulas, não é isso. Mas, assim, quando o problema está relacionado ao espiritual, é afetado o coração. Por que é afetado o coração? Porque as pessoas que pertencem ao Ogum, primeiro fala e depois pensa. São pessoas que têm muita agilidade. São pessoas que querem as coisas para o dia anterior. São pessoas que querem comer cru. Então, no caso de filho de Ogum, acaba afetando o coração. Aí culpam o orixá. Mas a gente precisa ter equilíbrio emocional, né? Para não se deixar levar por questões, né? De colocar, digamos, a culpa no orixá. Alguém perguntou se no sincretismo Ogum é São Jorge. Na Umbanda, Ogum é São Jorge. Sim, porque a gente vê Ogum como um guerreiro. E São Jorge era soldado.
soldado guerreiro. No candomblé, Ogum é Santo Antônio. Mas por que Ogum no candomblé é Santo Antônio? Porque Santo Antônio vibra na energia, tá? De demanda. Santo Antônio, ele, inclusive, conta-se a história que ele tinha a capacidade da bilocação. Que isso são poucas as pessoas que conseguem. O pai de Santo Antônio foi julgado e condenado à morte injustamente. E aí, Santo Antônio estava no convento. A pessoa que tinha cometido o crime, que recaiu sobre o pai de Santo Antônio, estava presente no momento que ele estava sendo julgado. Né? E aí, o criminoso olhou para o lado e viu Santo Antônio ao lado do pai. Então, ele acabou tendo remorso, porque ele sabia que, naquele momento, Santo Antônio não estava ali. Santo Antônio estava no convento. E, por causa disso, ele acabou levantando a mão e se entregou. Tá? E aí, assim, a energia que a gente sempre dá para Santo Antônio, que é para ontem, e resolve as coisas assim, muito rapidamente, é um guerreiro, é um vencedor. Então, é associado no candomblé a Santo Antônio, mas no candomblé, mas na Umbanda a gente vê Ogum. Mas, voltando ao início da nossa aula, né? São Jorge é São Jorge. Santo Antônio é Santo Antônio. E Ogum é Ogum. Tá? No candomblé, Santo Antônio é Ogum, mas na Umbanda, Santo Antônio é visto mais como Exu. Pelo fato de ser um ser que consegue, inclusive, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que é uma das características de Exu. Natália está perguntando por que fala que sobre Ogum está dividido, acho, entre 7 cavaleiros. Porque existem as vibrações, né? Existem os falangeiros de Ogum, tá? Que já não é orixá. Falangeiro é falangeiro, orixá é orixá. Então, quando se divide em falangeiros, aí nós temos Ogum de Ronda, Ogum Beira-Mar, Ogum Sete Ondas, Ogum Megê, né? Ogum Choroquê, várias qualidades de Ogum, mas é já como falangeiro. Já não é o Ogum puro, orixá. Já desdobrou. Aí estão perguntando, e falangeiros já encarnaram? Já. Gente, é um ponto muito fácil de entender. Por exemplo, eu sou Ialorixá. Minha vida, ela precisa ser toda dedicada ao orixá. Minha vida precisa ser dedicada ao orixá. Eu preciso praticar o bem, o amor e a caridade. Eu seguindo os mandamentos da Umbanda, da religião, eu seguindo direitinho, no dia que eu desencarnar, Nanã estenderá a mão para mim, juntamente com Molô Baluaê, me ajudam na travessia. Se eu não tiver mais necessidade de reencarnar na Terra, eu agora irei trabalhar na seara da Umbanda.
depois de preparada, lógico. Porque quando a gente desencarna, ainda está cheio de dores, né, de angústia, de presença da terra. Então, a gente vai se tratar, né? Primeiro a gente se trata. Depois disso, eu vou vir trabalhar na terra. E eu posso escolher ser uma falangeira. Lógico que primeiro a gente vai trabalhar como guardião. Então, eu posso chegar em um médium e me apresento. Eu me apresento para o médium na incorporação. Eu não posso dizer que eu sou mãe Almerinda. Se eu disser, o médium vai correr tanto que para chegar em casa vai ser em questão de minutos. Né? Então, eu vou me apresentar como uma falangeira. Então, eu vou dizer, eu sou a cigana Esmeralda. Ah, todo mundo quer. Né? Eu vou me apresentar dizendo que eu sou a pombagira cigana da praia, por exemplo. Ou eu sou a pombagira da estrada. Todo mundo vai querer. Então, eu vou iniciar um trabalho ajudando as pessoas através de um médium. Mas eu nunca vou dizer que sou mãe Almerinda. Eu faço parte daquela falange que eu adotei o nome, que me receberam. Eu vou ser Exumerinda, tá vendo que botaram aí? Se eu chegar e disser que sou Exumerinda, todo mundo vai correr. Tá? Então, assim, a gente precisa entender que o nosso trabalho acabou aquela história de dizer assim, eu vou morrer, vou descansar. Descansar de quê? Descansar de quê? A vida, ela é trabalho. É trabalho aqui e trabalho do outro lado. Então, na hora que partir, nós voltaremos um dia, se não houver mais necessidade de reencarnação, se a gente completou a nossa tarefa aqui na Terra, a gente vai voltar para trabalhar, usando o nome de uma falange. Compreendido? Tudo se transforma. Com certeza, nada se perde. Afinal de contas, nós somos espíritos em transição. Tem um motivo para a gente estar aqui hoje vivendo esse momento de pandemia. Tá? Há um porquê. Fale, belezinha. Orixá fala ou só a falange? Orixá não fala. Quem fala são falangeiros. Se você for cumprimentar uma entidade e a entidade não fala, é orixá. Se fala, é um caboclo, é um preto velho, é um falangeiro daquela entidade que está ali. Mãe Lore botou assim, quando a gente incorpora algum orixá na Umbanda, nós estamos incorporando um falangeiro de determinado orixá, é isso? Ou realmente é a vibração do orixá? Depende, acabei de dizer. A gente pode incorporar o orixá, mas o orixá não fala. E a sensação de incorporação é sublime. É de arrependimento, de arrependimento. Quando se incorpora um orixá, é a sensação de arrependimento de tudo aquilo que a gente faz de errado. Tá? Aquela sensação realmente de querer mudar. Lógico que quando cessa, tudo volta, né? Porque nós somos seres humanos. Mas a sensação da incorporação é de não quero mais fazer o que eu fiz ou o que eu vivo fazendo. Eu quero mudar, eu quero ser do bem, eu quero ser do amor, eu quero ter pureza de alma. E aí ele botou assim, a gente incorpora o orixá, eu sempre pensei que sentimos a vibração dele. Incorporamos, sim. Flávio levantou a mão. Pode falar, irmão. Desistiu? Oi, mãe. Sim, oi, filho.
refazendo a pergunta de seu Belezinha aí. O orixá não fala a nossa língua ou ele não fala no geral? Ele não fala. Ok, ok. Ele não fala porque ele é uma energia que não é de falangeiro, nunca encarnou na Terra. Então, não tem voz humana. Tati falou aqui que a incorporação de orixá é bem diferente. Nosso corpo e consciência são totalmente tomados. Sim. E aí alguém diz assim, mas no candomblé a gente vê aquela incorporação, aquela dança bonita. Então, o orixá, ele é diferente. Da Umbanda é diferente no candomblé. Porque aquela dança, aquele passo que dá, a entidade vê o lugar onde vai passar, ele vê quem vai cumprimentar de olhos fechados. E eu digo para vocês uma coisa, nem tudo que parece é. Existe os médiuns no candomblé, eles são recolhidos por meses. E tudo é ensinado. A pessoa acorda com escuro, toma banho de abô, aquela água que tem um cheirinho muito desagradável, que são folhas que apodrecem. A pessoa toma o banho e depois a pessoa vai para dentro do roncó ou dentro do terreiro dançar, aprender a dança. E a mãe de santo ou como é que chama? A Ekede ensina os passos do orixá, da dança do orixá. É por isso que a gente vê aquela dança, aquele balé bonito. Então, ensina até onde vai ficar a mãe de santo, onde vai ficar Ekede, para que a entidade no dia cumprimente. Então, cada entidade tem um nome. E no momento da incorporação ali, a primeira vez da apresentação, ele dá um pulo e solta o nome. É a única fala dele. Ele é conhecido por aquele nome. Ju está perguntando se a gente pode não incorporar falangeiro, só incorporar orixá. Por quê? Não tem porquê. Se é o falangeiro quem vai trabalhar e vai ajudar. Entendeu? Qual o objetivo se o orixá não fala? Então, a gente vai incorporar o falangeiro para que, através do falangeiro, ele ajude as pessoas. Porque o objetivo do trabalho de incorporação é ajudar. E a gente está perguntando por que na Umbanda não tem a dança dos orixás. Eu acabei de dizer, porque não se recolhe um médium por meses para que ele aprenda. Então, o médium, quando é recolhido no candomblé, ele é recolhido por meses para aprender a rezar, aprender a comer, aprender a obedecer, baixar a cabeça, ser humilde, diferente da Umbanda, que o médium não respeita a mãe de santo, não respeita os mais velhos. Hoje eu sou almerinda, quando o médium sai, hoje eu sou mãe almerinda, quando o médium sai, passo a ser almerinda, ou laela. Então, o médium no candomblé, ele é recolhido para ele aprender a obedecer. E ele passa dias ali obedecendo. Então, assim, se o médium disser, não gosto de abóbora, por exemplo, ele vai comer abóbora para ele aprender a respeitar. Eu não gosto de comer isso. Ou ele come, ele fica com fome.
para ele aprender a baixar a cabeça. E a Umbanda, como disseram aí agora, é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, a gente não vê a necessidade de se recolher alguém por tanto tempo para educar essa pessoa, colocar essa pessoa do jeito que a gente quer, quando isso pode ser natural. O respeito e o amor pode vir através de outras formas, sem precisar tanta exigência. Fátima botou aqui, algumas pessoas dizem que no candomblé se incorpora o orixá apenas as pessoas que já são iniciadas. Na Umbanda também seria assim? Antes da feitura, seriam os falangeiros? São os falangeiros. Jamaica colocou aqui que orixá no candomblé se chama Digina. Digina é o nome. Por exemplo, minha mãe, a Digina dela era Mazitari. Então, a pessoa tem um nome espiritual. Só ficar mais claro, mãe, da Umbanda, então, não só se incorpora o orixá depois que é feito. Depois que é feito. Mas quando a gente incorpora, muitas vezes a gente pensa que ali é o orixá, porque ainda não teve aquele preparo, a entidade não consegue ainda falar, mas é um falangeiro. Ô, mãe, lembrando também, alguém falou aí sobre isso, que no dia da apresentação, né, da Sim. Canto, há, de certa forma, uma dança ali, né? A senhora dança com a pessoa que está ali apresentando o seu orixá, né? Não é nada ensaiado, mas, de certa forma, não deixa de ser, né? Não, uma dança ali. Com certeza. Mas ali é uma dança que foi feita naquela hora, ensinado ao orixá, porque o orixá ali é bebê. Quando ele se apresenta, ele ainda está no formato de criança, de bebê, ele está novinho. São energias novas de preparado, né? E aí eu venho ensinando, porque muitas vezes o próprio médium, ele não consegue, por mais que ele insiste, ele não consegue. Então, no que eu vou dançando, mostrando para ele, ensinando e conduzindo de um lado para o outro, que às vezes tem um obstáculo, eu peço, aqui tem um degrau, desça o pé. Então, a gente vai lidando com aquele orixá que é novo. O orixá ali é um novo orixá. Ele está em aprendizado. Por isso que não se abre uma casa de santo logo após um ritual, porque o próprio orixá, ele está em aprendizado. Ele nasceu. Ok. Mãe, ganhamos um bônus do Zoom, não caímos. Já temos quase uma hora de apresentação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, são os orixás. Eu acho que os orixás agiram aí hoje. Então, gente, eu acho que é muito importante esse aprendizado aqui para vocês. Eu acho que a gente vai ter muito fruto, porque depois dos orixás, a gente vai aprender sobre os falangeiros, né? E aí a gente vai aprender sobre os pretos velhos, a corrente oriental de cura, a gente vai aprender sobre os guardiões Exu Pombagira, sobre o povo cigano, e lá vai, a gente vai até concluir todo esse ensinamento, que eu acho que é fundamental para todos. Então, vamos passar para o próximo. Ô, mulher retada, sou eu mesmo. Muito obrigada. Vamos Vera agora falar ver... que é sua fã. Muito obrigada, também sou sua fã. Vamos falar sobre Omolu. Papai. Né? Papai. No sincretismo, São Lázaro é Omolu. Né? E nós temos Obaluaê. Obaluaê, no sincretismo, é São Roque. Tá? Então, assim, São Roque é o novo. E São Roque é o novo, São Lázaro é o velho. Tá? Ele é o Senhor da cura que habita os campos santos. Então, Omolu é o Senhor da cura.
é o Senhor da cura. Para ele, a gente recorre principalmente às doenças de pele, tá? Esse momento agora do vírus, a gente pode pedir ajuda a papai Obaluaê, papai Omolu, pedir a ele que tenha misericórdia de cada um de nós, tá? Esse instrumento que ele tem na mão é para afugentar os eguns, né, que são os espíritos desencarnados que vão sugar, que viraram vampiros, que não querem seguir o seu aprendizado. Então, eles continuam na Terra. E, para continuar na Terra, eles precisam se manter através do fluido energético de cadáveres novos. Então, Omolu Obaluaê fica no cemitério espantando esses espíritos. Eles ficam junto com Ogum Megê, que é aquele Ogum do cavalo branco. Tá? Mas a gente não vai entrar no mérito dessa questão para não desviar. Então, quais são as ervas que pertencem ao velho Obaluaê, ao velho Omolu? A água de arroz, tá? Cedrinho, alecrim do campo, são ervas próprias do velho Obaluaê. Eu não coloquei aqui, mas tem canela de velho, também de Obaluaê. Quais são as cores? Amarelo e preto, na Umbanda. No Candomblé é branco. Mas a gente na Umbanda também tem algumas casas que utilizam branco. Tá? Quais são as cores? O dia da semana. Segunda-feira. Quais são as flores? Palmas amarelas. Eu repeti aqui, libação. Água de arroz. Então, aqui, qual é o habitat natural, né, desse orixá, que é o orixá da saúde, da cura? É a calunga pequena, hospitais e casas de saúde. Então, a presença dessa energia, desse orixá, é muito presente no cemitério, que é a calunga pequena, tá? Nos hospitais e nas casas de saúde, abrigos de idosos também. A presença muito desse orixá, tá? A libação, eu botei aqui água de arroz, mas pode ser também o vinho tinto, suco de uva preta, que pode ser como libação. As essências que podem ser usadas: cravo, menta. Quais são as pedras? Turmalina negra, ônix também pode ser usado. Qual é o metal? É o chumbo. O dia da semana é segunda-feira. E o dia da lua? Segundo dia da lua nova. Então, no segundo dia da lua nova é o dia que se apresenta mais a energia de Omolu. Tá? E a saúde, que as pessoas são afetadas, circulação, rins e bexiga. As pessoas são muito afetadas nessas regiões. Alguma dúvida sobre o velho? Algumas aqui, mãe. Jamaica está falando, se na Umbanda, depois da feitura de santo, tem que pagar as obrigações de aniversário? Tem sim. Iane. Não é bem pagar, é, digamos assim, um reforço, né? Que é feito até o 7º ano. Iane falou que ela sentiu as vibrações de orixás e achava que havia incorporado. Mas a senhora falou agora que provavelmente era um falangeiro. Por que estou em desenvolvimento? Né? Não seria um orixá. Ela quer entender melhor isso. Certamente, né? Se está em desenvolvimento, foi um falangeiro, não conseguiu falar porque assim o médium ainda não está preparado. Ainda mais uma energia de Omolu complicada. É punk. É punk mesmo. Laura está perguntando qual a cor da vela de Omolu, se seria amarela, que nem Oxum. Amarelo, é. Certo. E pode ser branca também. Henrique,
Geralmente coloca-se oferendas no habitat natural dos orixás. No caso de Omolu, colocaria as oferendas nos cemitérios também? No Rio de Janeiro, São Paulo, se coloca no cemitério mesmo. Aqui em Salvador, não é colocado. Eu prefiro colocar no mangue, porque o mangue também é o berço da vida e é o berço da morte. Perto da praia. Tudo são lugares para o Molobaluaê. Em um campo aberto, a gente pode encontrar a presença dele também. Thelma, mãe, é como sentir mais vibrações do meu padrinho, o Molu, do que do meu pai? É comum. É comum. Às vezes o padrinho é muito mais presente, ou a madrinha, do que a própria mãe. Isso é normal acontecer. Lore, o sol é relacionado ao Baluaê? Não entendi. O sol é relacionado ao Baluaê? O sol é relacionado a Oxalá. Ivana está perguntando, como é a renovação da feitura? Com 3 anos de feitura, a gente pode fazer uma firmeza. Mãe, a senhora falou agora, me deu uma dúvida. A senhora falou de mangue, seria por causa de Nanã? Não entendi. A senhora falou que coloca as oferendas de Omolu no mangue. Teria alguma relação com Nanã? Isso. Uhum. E assim, o mangue tem a presença de velho, né? Como são as árvores próximas do mangue? Retorcidas. Verdade. Aqui acabou, minha pergunta. Pronto. Podemos passar, então? Papai, Xangô. No sincretismo, São Jerônimo. Gente, o Zoom deixou a gente, viu? O Zoom deixou. Tem 1h e 5 minutos. Aconteceu isso uma vez só comigo dando aula. Mas se a senhora quiser que eu avise, quando tiver 1h30. For derem qualquer notícia aí, você avisa. Sincretismo. São Jerônimo. Xangô é visto como o senhor da justiça. Tá? Quais são as ervas? Aroeira, dandá, quebra-pedra, né? As cores de Xangô. Xangô puro é amarelo e marrom. Mas nós temos também um Xangô do Oriente, que é o amarelo com lilás. Quais são as flores próprias para o orixá Xangô? Palmas amarelas. E o dia da semana é quarta-feira, no mesmo dia de Ançã. Deixa eu puxar aqui a página para poder eu ir acompanhando. Sim. Qual é o habitat natural do orixá Xangô? Pedreiras. Redutos da natureza contendo rochas. Ora, as rochas, elas são pedras altas, né? E a gente, quando vê uma rocha, a gente sempre visualiza o contato, a ponta da pedra, da rocha, em contato com o céu. E é assim que acontecem os raios e os trovões, né? Diz que os raios são de Ançã e os trovões são de Xangô. É assim, aquele clarão é em Ançã e o barulho é Xangô. As pessoas que são filhos de Xangô precisam ter muito cuidado, porque a justiça de Xangô é implacável. É implacável. Por exemplo, eu preciso pedir justiça, mas eu preciso ser justa. Porque senão, a justiça que eu estou pedindo vira para mim como injustiça. Eu não posso. Eu vi que alguém me deu um troco errado. Eu preciso ter a capacidade e humildade de devolver, para que eu caminhe na justiça.
Eu não posso pedir o mal para os outros e o bem para mim, senão estou incorrendo em injustiça. É algo tão sério que, assim, teve uma pessoa conversando comigo que tinha um amigo que estava passando por uma situação muito complexa no trabalho, que a pessoa estava sendo injustiçada, tá? E aí, essa pessoa que me contou disse que ficou observando essa pessoa, até que essa pessoa foi vista exigindo de um vendedor ambulante, todos os dias, um copo de mingau, para que ele pudesse guardar o tabuleiro, as coisas dentro do prédio onde o rapaz trabalhava. E aí, quando ele foi questionado, por que você exige todos os dias um copo de mingau de uma pessoa fraca, sem condições, que vem vender, muitas vezes não vende tudo, e é uma pessoa que, quando tem bastante, tira e dá sem você pedir, mas você exige para que possa guardar os instrumentos de trabalho dele aqui. Então, assim, a justiça tem que começar de cada um de nós mesmos, né? Então, a pessoa que é do Orixá Xangô precisa ter muito cuidado com o que faz, né? Então, existem 2 tipos de Xangô, que é o Xangô do Oriente e o Xangô puro. O Xangô puro é sincretizado com São Jerônimo, e o Xangô do Oriente, né? Ele é sincretizado com São Judas Tadeu ou com São Pedro. Tanto que na festa de São João, na festa de São Pedro, eu faço homenagem a Xangô, tá? A pedra de Xangô do Oriente é ametista e de Xangô puro é olho de tigre. As cores das contas do Xangô puro é amarelo e marrom, e do Xangô do Oriente é amarelo e lilás. Quais são as ervas? Tá? Aroeira, dandá, quebra-pedra. As flores são palmas amarelas ou palmas lilás, né? O metal é estanho. O dia da semana é quarta-feira, junto com Yansan. O dia da lua é o 3º dia da lua cheia. E a saúde, sempre a pessoa é afetada no fígado e vesícula. Perguntas? Mãe Jamaica quer saber se bambuzal também é morada de Obaloaiê. O bambuzal, sim. De Obaloaiê. Isso. Fátima, a cor da vela é a mesma para os 2 tipos de Xangô? A vela de Xangô é marrom ou amarela. Para os 2 tipos de Xangô. Para os 2 tipos de Xangô. Ivana. As essências de Xangô, aqui nós temos morango, é de Xangô. Uma essência chamada lilás, também é de Xangô. E melão, essência de melão. Ivana está perguntando por que existe esse tipo de diferença entre Xangô puro e Xangô do Oriente. É por conta da atuação de cada um? A atuação de cada um. Okay. A essência já acabou de falar. Acabou, mãe. Glória perguntou da essência, ela acabou de falar. Foi a última pergunta. Agora a mamãe Yansan. Perguntaram da libação. Libação, foi? Foi. Glória perguntou da libação. A libação de Xangô pode ser cerveja preta, mausebia, sumo de erva de saião, o sumo da folha da costa. Pode ser levedo de cerveja misturado com xarope de açúcar queimado. Também é de Xangô. Michele está pedindo para a senhora repetir, por favor, as pedras de Xangô. As pedras de Xangô. Xangô do Oriente é ametista. E o Xangô puro é olho de tigre. Ok. Flávio está perguntando, o Xangô do Oriente trabalha na vibração de Nanã? Sim. Pronto. Também.
Pode passar, então? Pode. Agora, Mamãe Ançã. Sincretismo, Santa Bárbara. Ela é a senhora dos ventos, dos movimentos e das demandas. A libação pode ser o sumo da espada de Ançã. As cores, coral e branco. O dia da semana é quarta-feira, né? Junto com o Papai Xangô. As flores, palmas e rosas, coral. As pedras pode ser coral, opala, cornalina, tá? Aí a gente vai partir aqui agora para o habitat dela, que é o bambuzal. O bambuzal é de Mamãe Ançã. Onde tem bambu, tem a energia dela, tá? A libação dela, sumo da espada de Ançã, suco de cereja, suco de framboesa, também pode ser oferecido, tá? As ervas, folha de bambu, folha de espada de Ançã, gerânio, pitanga, romã, tudo isso pode ser erva usada para Ançã, tá? As flores, pode ser palma coral, palma branca, rosa coral, gerânios, monsenhor coral, né? A pedra, para Mamãe Ançã, coral, opala e cornalina. A opala é opala de fogo, né? O metal, cobre e bronze. Dia da semana, quarta-feira. O dia da lua, quinto dia da lua cheia. Saúde. A pessoa pode ser muito atingida no aparelho genital e diabetes. Tá? Essas são as informações sobre Ançã. Sempre lembrando que Ançã é a senhora dos ventos, movimentos e demandas, tá? E que Ançã também faz justiça. Então, não é bom brincar, pisar na bola, porque ela tem uma espada em sua mão, tá? A espada de Ançã, a gente diz que é aquela que na beirada é toda amarela. E a história conta que Ançã não tinha espada. Então, ela pediu uma espada para Ogum. Ogum emprestou uma espada dele. Ela foi para a luta. Mas ela tem tanto fogo nas mãos que queimou as beiradas da espada. Então, por isso que a espada ficou em volta amarela. Olha que chique. É só deixar ela quieta que ela não mexe com ninguém, né, Ivana? Rick está perguntando, mas se pode bater no liquidificador para fazer o sumo, porque a folha é muito rígida. A folha é rígida. Ela pode também, ou pode ser batida no liquidificador, pode ser ralada. Pegar um ralinho e passar um pouco dela e faz a libação. Mas também pode fazer a libação com a pitanga, folha de pitanga, né? Tem várias libações de Ançã. Suco de cereja, da framboesa, né? Também pode ser feita. E ainda perguntando se o temperamento de Ançã é semelhante ao de Ogum. O temperamento de Ançã é de fogo, né? A cor da vela é coral. É o temperamento forte. Mas a gente não pode colocar assim, ali a personalidade, muitas vezes, da pessoa. E a gente puxa para tirar de cima de si mesmo, joga para cima de Ançã, em cima do orixá. Eu quero dizer alguma coisa, não vou dizer de cara limpa, eu digo, eu sou filha de Ançã, eu falo mesmo pá. Né? Então, assim, a gente precisa ter um carinho muito especial pelo amor de Ançã, porque ela pode representar todo esse fogo, essa senhora dos ventos, né, que sai mesmo, mas é um orixá de muito amor. E Ançã é mãe de 9 filhos. E qual é a mãe que não é carinhosa? Qual é a mãe que não é amorosa? Então, Mamãe Ançã é um orixá que, quando a gente clama por ela,
é um dos orixás que é imediato. Ave Maria, a pessoa bradar mesmo por Iansã é automático. A gente sente realmente que ela chega para agir. Então, vamos dar mais um pouco de crédito no amor de Mamãe Iansã, e não apenas da agitação. Malu quer falar, pode falar, Malu. Pode falar. Só faltava a Malu. Vambora, Malu, jogue duro aí. Falou de Iansã, Malu fica doida. Diga aí. Desistiu? Fala, criatura. Ela só desistiu. Mãe Lore está perguntando qual é a essência. A Fátima está querendo saber qual é a cor da vela. A cor da vela é coral. A essência de Iansã pode ser beijoim, cereja, framboesa, pitanga. São as essências. Malu escreveu aqui, assim como Omolu, Ogum, Megê, ela também é senhora dos Eguns? Também. Esse instrumento que ela tem na mão, né, que muitos dizem que é feito com o rabo do cavalo, é para espantar os eguns, porque ela também fica no cemitério, fica de galera. Fica em Iansã, fica o Ogum Megê, que é aquele do cavalo, fica o Molu, o Baluaê, para não deixar os espíritos que estão querendo vampirizar os cadáveres novos, eles ficam espantando. E o instrumento que ela espanta os eguns é esse rabo de cavalo que ela tem na mão, que eu esqueci o nome agora. Tem um nome, o instrumento dela. Lore perguntou o instrumento, quando a senhora lembrar, a senhora fala. Vivi está perguntando, você repetir as ervas. As ervas de Iansã, espada de Iansã, folha de bambu, pitanga, romã, gerânio. Nath está perguntando. Essa apostila, ela vai para a sala nossa. Tá. Mãe, tá ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Já que Malu não falou, vou falar por mim e por ela. Quando a senhora falou aí que Iansã é uma grande mãe, me lembrou muito das outras lendas relacionadas a Iansã. Eu acho que mãe é aquela que aprende para depois ensinar. Sim. E Iansã, ela mostra muito isso, né? Iansã aprendeu a guerrear, por isso que ela tem a espada parecida com a de Ogum. Iansã com as coisas de Xangô e aprendeu a mexer com os raios. Iansã foi se meter com o Oxóssi e aprendeu a se camuflar nas matas com outros animais. Ela tem uma lenda linda relacionada ao Molu, né? E ela dança com o Molu e ela mexe com esse objeto aí, que eu esqueci o nome, acho que é Erechum, sei lá no seu nome. Então, assim, eu acho que ela aprendeu um pouco com todos os outros orixás e acho que é dessa forma que ela demonstra amor aos seus filhos, ensinando tudo isso aos filhos dela. Então, acho que é por isso que ela é tão intensa. A energia ela me remete a essa intensidade por isso, porque ela aprendeu um pouquinho com todos eles. E isso ela tenta passar para os filhos dela, para quem ela rege o Ori. Com certeza. Natália quer saber, mãe, o que define o orixá de cabeça de uma pessoa? O que define? É muito baseado nas nossas escolhas antes da reencarnação. Justa falando É necessário. A gente precisa ter um orixá, que a gente até discutiu no curso nas aulas do livro dos médiuns, não foi? Sim. A gente discutiu muito essa questão de anjo da guarda ou de protetor. Então, assim, a gente precisa saber que existe a nossa necessidade. A gente vem com os objetivos. Então, talvez, eu não estou dizendo assim com ganho de causa, mas vai lá, que os filhos que vêm na coroa Iansã são pessoas que vão precisar dessa energia de força, né? Às vezes ela já veio com a essência da sabedoria e ela não conseguiu, digamos assim, um exemplo. Ela precisa vir com mais força.
Então, naquela vez, ela vem com o Yansan na coroa para que ela seja mais ativa para conseguir vencer. Ju está perguntando, mãe, se Yansan é orixá, essas histórias que contam sobre ela é lenda? São lendas. Ivana está achando que é Eurexim. Eruexim. Eruexim. É isso mesmo. Que é um instrumento feito com cabelos, fios do cabelo do rabo do cavalo. Que espanta os seguns. Vamos lá. Fala, seu Edson. Foi belezinha. Eu ouço muito falar que Yansan está sempre junto com Xangô e Xangô com Yansan. Por que o pessoal faz essa relação? Porque é como se um falasse, o outro, um diz o outro está certo. É uma confirmação. Os dois, Xangô com Yansan, o brado, a luz que aparece no céu quando o raio aparece o raio. Ali é Yansan. Quando dá o barulho do trovão, já é Xangô. Então, é um respondendo pelo outro. Tati está lembrando aqui que a gente mostrou a lenda na encarnação, na encenação da Fuca. Ela e o Baluaê. Camila está perguntando, nós podemos preparar banho com folha de bambu? Pode sim. Malu está falando que ela carrega o Mariô, não se fala? Também. Também para espantar os eguns. Qual a libação de Dona Yansan? Pitanga, folha de pitanga, folha de bambu. Pode botar suco de cereja, suco de framboesa. Rick está falando aqui que a senhora falou uma vez que o polo negativo em Yansan e o polo positivo em Xangô. É porque são pares. Por exemplo, tem o Molu, o Baluaê, é o pai de Nanã. Ogum é o pai de Iemanjá. Oxum é o pai de Oxóssi. Existem os pares. Só que a mulher na Terra é vista como sexo frágil. Então, não é polo negativo, não significa ruim. Para a luz acender, não tem que ter dois polos, um fio negativo e um fio positivo. Então, digamos que Ogum é o fio positivo e Iemanjá é o negativo, que quando se une, a luz acende. Nanã é com Omolu, Obaluaê. Oxóssi é com Oxum. Cada orixá tem seu pá. E o pá de Yansan é Xangô. Então, Xangô é o positivo e Yansan é o negativo. O dos dois fios, né? Para que a luz se acenda. Nath está perguntando por que algumas pessoas no jogo do Búzios só é revelado o pai ou a mãe, ou somente um padrinho. Naquele momento, mas vai chegar um momento que vai ser visto. Lore está falando que tem um livro que fala sobre os pares energéticos. Se a senhora permitir, ela coloca na sala. Eu preciso ver que livro é esse. Vera está perguntando, pelas lendas, Xangô e Yansan, eles são irmãos ou marido e mulher? Olha, orixá não é marido e mulher, nem é irmã. Porque o que é orixá? É força da natureza. São energias. Então, não existe sexo. A gente é que caracteriza como sexo. Então, Yansan é mulher e Xangô é homem. Mas a gente não tem essa bagagem para entender eles como seres sem sexo. Por isso que a gente caracteriza assim. Ok. Vamos para a Nanã agora. Nath está perguntando aqui, mãe, se eu comece. Os espíritos, mesmo aqueles que não trabalham na Umbanda, têm ciência lá no plano sobre orixás? Tem sim. Ok.
Orixá Nanã, sincretismo, Senhora Santana, Senhora da vida e da morte, nos prepara para a passagem. Então, é o orixá que ajuda na travessia na hora do desencarne, né? É um orixá visto como um orixá de muita sabedoria. Quais são as ervas? Aça-peixe, cipestre e folha de berinjela. As flores, rosa vermelha escura, dálias vermelhas e palmas lilás. Porque rosa lilás é muito difícil de achar, né? Eu compro porque eu encomendo com muita antecedência. Quais são as cores? Lilás e preto. O dia da semana é segunda-feira. A libação é feita com suco de uva rosada. Aquela uva rosada é que pertence a Nanã, né? Qual é o habitat natural de Nanã? Hein? É o mangue. O mangue, o cemitério, né, que é o Campo Santo, também tem a presença de Nanã, tá? As lagoas, que são de águas paradas, os pântanos, também é local de habitação dela. A libação, eu botei aí suco de uva rosada ou vinho rosé. O vinho rosé também pertence a Nanã. As essências de limão, de narciso e de dália. Nunca mais eu achei essência de narciso. Eu comprei a última vez em São Paulo. É uma essência muito difícil de achar, mas é a única essência que eu sinto realmente quando eu boto nos assentamentos. Eu sinto realmente a presença de Nanã, é a cor narciso, tá? Ela tem muito aquele cheiro da flor que aparece de noite, que abre no interior e libera aquele perfume. Quando é de manhã, ela fecha, né? Então, me lembrando aqui que a chuva também é de Nanã, né? O habitat dela também é na chuva, aquela chuva miudinha, aquela chuva que cai assim, bem de leve, é de Nanã também. A pedra, eu sempre, aqui tem escrito cacoxenita ou tanzanita, mas eu uso muito a ametista. A ametista também eu recomendo, que é uma pedra de Nanã, aquela pedra lilás. O metal, estão dizendo que a flor se chama baronesa, eu acho que é isso mesmo. O metal é o níquel. O dia da semana de Nanã é segunda-feira. O dia da lua é o quarto dia do quarto crescente. Então, na lua crescente, o quarto dia pertence a Nanã. E as pessoas que são de Nanã, elas têm um problema de saúde muito voltada para bursite, né, que são as articulações, problemas no intestino e hemorroidas, né? São os problemas que mais as pessoas de Nanã apresentam. Dúvidas? Malu, você levantou a mão. Vai falar? Acho que ela aperta sem querer. Mãe, qual a relação entre Nanã, Obaluaê e Dona Iemanjá? Olha, Nanã, Iemanjá e Obaluaê. Sim, senhora. Porque Obaluaê, ele foi criado por Iemanjá. Todos os orixás são filhos de Iemanjá. Mas um orixá que Iemanjá pegou no colo, levou para casa, foi Obaluaê, né? Então, ela criou Obaluaê como filho dela, e o filho era de Nanã. Nanã abandonou. E depois ela foi e devolveu. E Iemanjá devolveu a Nanã, porque quando Nanã viu que já estava bom, tomou de volta. Que a lenda conta que Nanã teve Obaluaê, e Obaluaê era todo cheio de feridas. E Nanã ficou toda repugnada e abandonou na praia. E Iemanjá veio, pegou, levou para o fundo do mar, cuidou.
E diz que um dia teve uma festa, e nessa festa, quando o Obaluaê levantou as palhas, né? Estava curado, era um moço muito lindo. Existem muitas lendas, mas o foco é esse, que Nanã é a mãe verdadeira de Omolu, de Obaluaê, mas que ela abandonou e Iemanjá criou como filho dela e depois Nanã foi e tomou. Tem isso muito hoje. Ok. Obrigado, mãe, mas a senhora é minha mãe, viu? Eu sou de... Certo. Não me largue não, né, belezinha? Pelo amor de Deus. Mas mamãe Iemanjá também é mãe, mãe boa. Mãe, a vela é roxa? A vela de Nanã é roxa. Beleza. Malu, você abriu o áudio, quer falar? Ai, não, eu acho que não estava funcionando antes. Sua bênção, mãe. Oxalá que abençoe, filha. A lenda conta também que nessa festa foi Yansan que não se conformou com o Omolu tá no canto todo coberto e jogou seus ventos para que as palhas se levantassem. E aí surgiu o Omolu radiante, por isso que ele é associado ao sol também, porque ele estava tão lindo e brilhava como um sol. Não sei se é só lenda, mas É uma porque das... o sol é Oxalá que ilumina todos, né? E essa lenda ela associa também que, por isso que diz que o orixá Yansan ela é contra qualquer tipo de preconceito ou isolamento, tipo de preconceito, né? Que ela, por conta de que as pessoas não queriam chegar perto de um Omolu, ela foi lá e levantou as palhas dele com seus ventos e chamou ele para dançar. Legal. Nath está perguntando, eu acho que é uma pergunta, se algumas pessoas falam que é restrito comer siri ou caranguejo por conta da lenda de Omolu. Isso é verdade? No caso, o filho de Pemba, o filho de Umbanda, no Candomblé também, não é correto para a gente, médiums, a gente comer siri e caranguejo, né? Principalmente porque são seres que andam de lado, andam para trás. Então, isso, segundo a espiritualidade, diz que a pessoa também acaba a vida dando para trás. E outros já contam, minha mãe contava que o siri e o caranguejo, eles vivem no mangue. São os bichinhos que são filhos de Nanã, né? E de Iemanjá. Então, não é certo a gente pegar os bichinhos que são filhos de Nanã e de mamãe Iemanjá para comer. Henrique está falando aqui que ele leu que tem quizila com ferro e que nada a ela deve ser utilizado com esse material. Isso se aplica na Umbanda? Sim, a gente não usa para Nanã nada à base de ferro, porque ela teve uma intrigazinha com Ogum, né? Ogum é o senhor do ferro, né? Das lanças. E aí, com esse problema que teve, que eu não vou entrar no mérito da questão, para a gente também não se alongar, hoje no Candomblé, até os sacrifícios feitos de animais só é feito com colher de pau. Então, se vai sacrificar a galinha da Angola, que é a galinha que pertence a Nanã, não pode usar faca. Usa faca de pau, né? Colher de pau. Mata a galinha, faz sacrifício com a colher de pau. Porque não pode usar ferro. Por causa dessa intriga com Nanã. Nossa. Pode passar, mãe? Pode. Ora aí, eu, minha mãe. Mamãe é Oxum. Ou é Oxóssi agora? Oxóssi. Oxóssi. Jussi botou Vamos aqui, lá. mãe, que ela ouviu dizer que quem é filho de Yansan, depois que faz confirmação, não pode mais comer acarajé. É verdade?
Ai, ai. Vai matar a Ivana. Matar Ivana, Malu. Malu também gosta. Verdade. Cada um tem sua quizila. A Ivana tá doida? Cada um tem sua quizila e nem sempre vai cair o feijão. É muito, muito raro cair o feijão fradinho. Né? Cada um tem sua quizila. Vamos lá. Ian está perguntando se tem quizila para orixá. Se tem quizila para orixá. Então tem quizila para orixá? Não, a quizila é aquilo que não é bom para o orixá, não é bom para seus filhos. Ou, às vezes, aquilo que é principal do orixá, o filho não come em consideração. É tirado da alimentação ou do uso durante a feitura. Aí passa para a vida toda. Mas só na feitura que descobrimos. A gente está com 1h40 já de aula. Segundo Luciana, a gente cai em 20 minutos. Pronto, então vamos adiantar o Oxóssi aqui e vamos combinar. Na hora que cair, não vamos retornar, porque foram 2 aulas de aula, tá? Eu posso até colocar o material lá, para quem quiser pegar o material para estudar, tá? Jamaica está perguntando se Jamaica, se aquece, Jamaica, se aquece. Ele é filho de algum, viu, mãe? Tô achando. Você está querendo que sua quizila seja abacaxi, é? Me deixa. Vai ser acarajé, misericórdia. Oxóssi, Oquearô, meu pai. Sincretismo. No sincretismo, Oxóssi, deixa eu abrir aqui, é São Sebastião, né? São Sebastião. O habitat natural, né, de Oxóssi é a mata fechada alta, enquanto que Ogum é mata fechada baixa, a de Oxóssi é mata fechada alta. E os dois dizem que são irmãos. Ogum e Oxóssi são irmãos, né? É o orixá das ervas e das matas, senhor da cura mental e o senhor da fartura. Ele é o senhor da cura mental porque Oxóssi também é o senhor do equilíbrio, tá? Do equilíbrio emocional, do equilíbrio mental. Muita gente, filho de Oxóssi, acabam estando em desequilíbrio e vão até para os hospícios. Ficam internados por conta de que as suas ideias se confundem, né? Quando ele está em desequilíbrio. Mas, quando está no equilíbrio, Oxóssi é o senhor da cura mental, do equilíbrio, é o senhor da fartura, é para ele que a gente pede a mesa farta, tá? É para ele que a gente pede a prosperidade, tá? As ervas de Oxóssi são muitas, mas eu selecionei eucalipto e guiné. Mas pode ser levante, pode ser uma folha chamada para-raio, quebra-pedra também é dele, morangueiro, musgo. Existe uma folha também, né, que chama sem ser levante. Quando eu lembrar aqui, eu falo. São muitas as folhas de Oxóssi. A libação de Oxóssi, cerveja preta, sumo de erva de saião ou de folha da costa, levedo de cerveja, água de coco, vinho moscatel, tá? A quizila de Oxóssi é o mel. Então, e nada que se faz para Oxóssi se coloca mel, porque mel para ele é quizila. As flores.
palmas brancas, palmas vermelhas, girassol. A essência dele é o sândalo, a pedra, cristal, esmeralda ou quartzo verde. O metal é o zinco e o mercúrio. O dia da semana é quinta-feira. O dia da lua é o 5º dia da lua nova. E o problema de saúde são problemas nos pulmões e aparelhos respiratórios. Não é, Dea? Então, os filhos de Oxóssi, acontece muita questão de imunidade, de gripe, né? Sempre estão de nariz escorrendo, né? Sempre com dificuldade com a respiração, né? Um catarrinho. É típico de filho de Oxóssi. Tá? Cipó caboclo também, mãe? A Laura está perguntando. E a Andrea falou, pois é, né? Bem, água de coco é libação também para ele. Dúvidas? Não, mãe. Vai passar? Então, vamos lá. Oxum, orai eu, minha mãe. Sincretismo. Nossa Senhora da Conceição. Ela é a Senhora dona do ouro e do amor. As pessoas só se reportam ao Oxum como a questão sentimental, mas Oxum é muito requisitada nos trabalhos, nas casas, para a prosperidade, porque ela é dona do ouro, é dona da riqueza, né? Então, a gente, quando faz um trabalho, né, para buscar prosperidade, assim como a gente faz com Oxóssi, a gente faz com Oxum, pedindo que não nos falte o pão de cada dia em nossas mesas, né? Então, as ervas, erva doce, erva cidreira, camomila, tudo isso é de mamãe Oxum. Manjericão, né? Para ela, as flores são amarelas. Foi flor amarela, é de mamãe Oxum. O dia da semana é o sábado. As cores da guia é o azul, amarelo e o branco. Oxum é a mãe de todos nós também, né? É a senhora da maternidade. As mulheres que querem engravidar pedem sempre a mamãe Oxum. Tá? A pedra, que é o cristal, sodalita ou safira azul. A libação é champanhe, suco de carambola, água mineral. Tudo isso pode ser colocado para a mamãe Oxum. Tá? O habitat natural dela são os rios e as cachoeiras. É onde a gente sente mais a presença de mamãe Oxum. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa falar sobre ela. O dia da semana dedicado a ela é o sábado, né? O metal é o ouro, oraieieu, né? O dia da semana é o 6º dia do 4º minguante. E a saúde, sempre as pessoas de Oxum, elas são atingidas, no caso, no aparelho genital e a coluna. Sempre os homens de Oxum sempre têm problemas, né? Na coluna. E aquele problema também emocional, né? Do chororô. Qualquer coisa está chorando. Alguma pergunta? Chegaram algumas perguntas, mas achei atrás na internet sobre o Oxóssi. Vera falou que ouviu falar que quando oferecemos frutas para o Oxóssi, não pode ofertar abacaxi, porque tem espinho. Isso é verdade? Não, não é verdade. Até porque nós temos várias qualidades de Oxum, ou de Oxóssi. E um dos Oxóssi é o Oxóssi do Oriente, Oxóssi oriental. E nele vai abacaxi. Não tem problema algum. Aquela coroa do abacaxi é uma coroa de Oxóssi. Tati falou que o Oxóssi também é orixá do conhecimento, a expansão mental.
Agora as perguntas de Oxum. O Malu está falando que Senhora da Maternidade também. Sim, Senhora da Maternidade. Eu tanto falei que as mulheres que querem engravidar pedem muito para a mamãe Oxum. Iane, pode tomar banho de alfazema para Oxum? Pode de alfazema, pode de manjericão, pode de erva cidreira. O citrírio também é de Oxum, mãe? O citrino também é de Oxum. É de Oriente e é de Oxum. E as essências, Laura está perguntando. As essências de Oxum? Sim. Só um momento. Malu está perguntando se é também Senhora do Amparo Afetivo. Sim, sim. Angélica, as essências. Angélica, Jasmim, Valeriana, Dama da Noite, Gardênia, Crisântemo, Pêssego e Ameixa. São as essências próprias de Oxum. Vou repetir. Angélica, Jasmim, Valeriana, Dama da Noite, Gardênia, Crisântemo, Pêssego e Ameixa. Alguém perguntou aí. Nath, falando sobre orixá, Ori, é verdade que... Falando sobre orixá, Ori, é verdade que não é bom deixar as pessoas tocarem no alto da nossa cabeça? Com toda certeza. Porque as mãos, elas são impregnadas de sentimentos. Então, se as pessoas pegam na sua cabeça, ninguém sabe qual energia ela estará transmitindo. Então, o ideal é não deixar ninguém pegar. Aí está perguntando por que falam que Oxum tem relação com feitiçaria. Oxum tem relação com feitiçaria? Coitada de Oraiê, minha mãe. Tem não. Laura está falando sobre... Não, Vivi está perguntando... Dama da Noite é também de Pombagira? Também é para Pombagira. Mas, assim, nesse momento aqui, a gente está vendo específico dos orixás. E Dama da Noite pertence a Oxum também. Dea pediu para eu botar o áudio de Ritinha, mas eu não estou conseguindo, Dea, liberar a Ritinha no áudio. Está bloqueado para mim. Quer dizer, consegui. Pode falar, Ritinha. Ritinha? Acho que ela desistiu. Nós temos duas aqui ainda, dois orixás. Será que mas para ganhar cafuné, a gente deixa tocar na cabeça, Riane falando. Aí não deixa de ter cafuné, não. Só se for cafuné de mamãe. Porque mamãe nunca quer mal. Oxumaré. Oxumaré, no sincretismo, para a gente da Umbanda, Oxumaré não é homem. Para a gente, Oxumaré é mulher. Então, no sincretismo, é Nossa Senhora Desatadora de Nós. Tá? É um orixá de puro amor. É um orixá muito forte. É um orixá de cura e de proteção. É muito raro médiuns com a coroa com Oxumaré. São poucos. E algumas pessoas pensam que, porque é de Oxumaré é falso. Não é nada disso. Oxumaré é um orixá, assim, fundamental, porque ela tem aquela energia de mulher, de mãe, de cura. Então, ela passa por nós, fazendo aquele movimento de cura, de limpeza, tá? As ervas, folhas de tangerina, folhas de louro, tá? As flores são rosas, cor-de-rosa. As cores de Oxumaré são as cores do arco-íris. O dia da semana é o sábado. A pedra é opala ou berilo, tá? O habitat natural de Oxumaré são as cachoeiras e os rios. A vibração é mais forte depois da chuva, quando surge o arco-íris, que nos traz equilíbrio e transformação.
A libação é suco de jenipapo, suco de laranja-lima, suco de tangerina. As flores, eu já falei que é rosa cor-de-rosa, e as palmas amarelas. As folhas de louro também. A essência de tangerina, que é bergamota, magnólia, manjericão e gerânio, tá? O metal é o antimônio. O dia da semana é sábado, o dia da lua é o último dia da lua nova. O problema de saúde pode estar no estômago, no pâncreas e intestino delgado. Esse é o nosso orixá Oxumaré. Carol está perguntando se pode tomar banho de energização, camomila, sem tomar banho de descarrego. Pode. Se você não estiver sentindo necessidade de descarrego, não precisa tomar. Agora vamos passar para a Mamãe Iemanjá, porque é o último slide, eu não quero deixar de falar de Mamãe Iemanjá. E a gente tem 7 minutos. Pronto. No sincretismo... Só uma dúvida. Tem alguma ligação com o Oxum? Mesmo... Oxumaré é quase que um desdobramento de Oxum. Tanto que tem um ponto que diz assim: aiê, mamãe Oxum. Aiê, mamãe Oxum. Aiê, Oxumaré. Vamos lá. Rick quer saber qual é a ligação dela com cobra. Eu vou explicar depois, porque eu quero falar logo de Iemanjá. Iemanjá, no sincretismo, Nossa Senhora da Glória, mãe de todos os orixás e é mãe da fartura. Então, mamãe Iemanjá é a mãe de todos os orixás. E minha mãe ainda dizia assim, que ela é mãe de também todos os Exus. Que não tem uma coisa que um filho de Iemanjá peça, que pode não vir da forma que pediu, mas assim, não vai ficar na mão. Porque o filho de Iemanjá é protegido por todos os orixás e por todos os Exus. Tá? Libação. Não, eu vou falar primeiro do habitat. Mar ou Calunga Grande. Então, o mar é a Calunga Grande, é o grande cemitério, é o mar, né? Onde tem o maior berço da vida e é o maior berço da morte, porque é lá que tem a vida, nasce do mar. A libação, leite de coco, champanhe, suco de uvas brancas. As ervas, flor de laranjeira, jasmim, rosa branca, alfazema. As flores, rosas brancas, palmas brancas, angélicas, flor de laranjeira, orquídea, crisântemo branco, monsenhor branco e azul. As essências, jasmim, nardo, rosa branca, flor de laranjeira, orquídea e crisântemo. As cores azul e branco, as pedras, pérola, água marinha e turquesa. O metal é a prata. O dia da semana é sexta-feira, junto com o Pai Oxalá, para vocês verem a dimensão de Iemanjá, né? Junto com Oxalá, dia de sexta-feira, né? O dia da lua é o segundo dia da quarto crescente. A saúde atinge o psiquismo e o sistema nervoso, tá? Então, as pessoas que são de Iemanjá, elas são muito introspectivas. Elas evitam a se expor. Elas não gostam muito de falar sobre si, né? Isso é Iemanjá. Vamos fazer as perguntas. Vou falar logo por causa da relação de Oxumaré com a cobra, né? Porque dizem que Oxumaré é a grande cobra, só que você diz o cobra
Terminou? Não. Terminou. Você diz o cobra? Não, você diz a cobra. O dia da lua que querem saber de Iemanjá? Segundo dia do quarto crescente. Então, você não diz o cobra, é a cobra. Então, é Mãe Oxumaré. E a atuação dela é no formato da grande cobra. Natália está perguntando, mãe, então não pode ter, não, então o banho não pode ser na sexta-feira, por conta do orixá, por conta do Oxalá, perdão. Pode ser, sim. Faltou a sangue, que estão falando aí. Vai ficar para o próximo, porque não vai dar tempo. E eu não preparei o slide com a sangue. Eu vou botar ele junto com as falanges. Então, estamos terminando. Quantos minutos? Você, pela profecia de Luciano, 2 minutos. 2 minutos, né? Então, eu quero agradecer a todos pela participação, pela paciência. Logunedé, lá vem Logunedé, lá vem Ossan, e daqui a pouco tem outro tanto igualzinho a isso. Então, gente, eu desejo que todas as mamães possam ter um dia muito especial amanhã, um dia de muito amor, né? Acessem o nosso canal, né? O meu canal Com Fé nos Caminhos de Aruanda, se inscreva, vamos colocar nossa aula lá, assim que puder. Eu amo todos, desejo assim uma semana de muita paz, de muito amor. Estaremos de volta semana que vem com nossa aula. Lembrando que segunda-feira nós temos aula com Jácia, quarta-feira nós temos com Ivana e sábado será comigo. Nessa segunda temos um convidado, hein? Hein? Nessa segunda agora teremos um convidado. Nós teremos um convidado, vai ser uma aula muito especial. E eu não sei se hoje Flávio vai dar a nossa aula, né? Não, eu perguntei a ele, vai ser sábado que vem. Sábado que vem. Então, assim, hoje não teremos aula às 20 horas, mas eu vou publicar, vou preparar esse material aqui para disponibilizar para vocês já começarem a ter um material que possam imprimir. Então, eu desejo bom aprendizado para todos, boa semana, muita luz, muita paz e até o próximo sábado. Beijo. Tchau, tchau. Sua bênção. Mãe, o dia da lua de Oxum. Parabéns a todas as mães da Puca. Que assim seja. Todas as mamães. Mãe, sábado, viu? Live. Live sábado com fé de Deus. De hoje a 8. De hoje a 8. Beijo, beijo, beijo. Beijo, te amo. Saudade. Eu também. Saudade. E vamos marcar esse forró da Fuca aí, mamãe. Online. Viu, mãe?